Paulo Roberto de Almeida. Olha, ontem fizemos aqui um lembrete, não foi homenagem nenhuma, um lembrete dos 5 anos sem o maior político de Sergipe, João Alves Filho, e depois que a gente falou aqui na rede social, a prefeita Emília Corrêa fez uma homenagem, e o governador Fábio Mitidieri também relembrou o político que era o negão João Alves Filho. Agora, seria interessante que os dois, tanto a prefeita Emília Corrêa, como o governador, né, em homenagem a João Alves Filho, desse uma guaribada nas obras que o negão deixou, né? Para não deixar morrer a ponte, a praia, né? Seria uma homenagem mais justa, né? Lembrando, manter as obras do negão. E todos aí no interior, que tem as obras do governador João Alves Filho. 1h38. Francisco quer falar com a doutora Rejane. Francisco, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Pode falar. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, que eu já vi passando assim no YouTube, quem se aposentou há 1 ano atrás ou 2 anos atrás tem direito a uma revisão, é verdade ou não? Francisco, existem vários tipos de revisões. Aí, cada caso é um caso. Existia aquela revisão da vida toda que estava aí na modinha, só que acabou não passando lá no Supremo, né? Mas existe ainda a revisão do buraco verde, do buraco negro, e ainda tem mais outra revisão. Mas aí vai de acordo com a sua realidade laborativa. Então, só pode lhe dizer alguma coisa nesse sentido se o senhor procurar um advogado previdenciarista, que ele vai fazer um levantamento dessa sua vida laborativa e ver se em algum momento o senhor conseguiu ter direito a esse tipo de revisão. Lembrando que ela é feita através de um planejamento previdenciário, vamos dizer assim, que ele vai fazer comparativos, a que momento o senhor aderiu ao INSS, se filiou, né? Quando foi que o senhor se aposentou, quais eram os salários, qual foi a lei aplicada no momento da sua aposentadoria. Então, tudo isso é feito através de um especialista. Para saber se o senhor realmente tem esse direito, o senhor tem que procurar um especialista, porque ele vai ver o seu caso em concreto, né? Porque cada caso é um caso, né? Até um dia de diferença de idade de uma pessoa modifica o direito, né? Mas existe. E agora outra coisa, é que eu, antes de me aposentar, eu recebia um auxílio acidente desde 83. E quando eu peguei esse acidente, foi 40% do salário. E o médico falou que mesmo quando eu me aposentasse, não cortava, eu tinha esse direito. Só que cortaram tem que ver qual foi a lei, tem que saber a lei que no momento regia o seu direito para verificar. Então, é bom que o senhor procure um advogado previdenciarista, porque ele vai pegar a parte trabalhista, né, da época que o senhor trabalhava, que na época o senhor recebeu o auxílio acidente, era trabalhista, e após essa modificação, quando o senhor se aposentou por invalidez? Não, eu me aposentei por tempo de serviço. Assim, eu paguei 25 anos de contribuição. De contribuição. E aí, quando completei os 65, eu me aposentei. Então, e se eu procuro um advogado, que ele vai verificar essa situação para o senhor. Porque, assim, não adianta eu falar assim, o senhor tem direito ou o senhor não tem direito, porque, assim, cada caso é um caso. É bom que o senhor procure um advogado especialista, porque ele vai pegar o seu caso em concreto. Na época que o senhor recebia esse auxílio acidente, se na época poderia receber esse plus a mais, né? Porque hoje em dia o que acontece? Existe a possibilidade de ter 25% de acréscimo no salário das pessoas que, porventura, se aposentaram por invalidez, que é aquela ajuda, como se fosse uma ajuda de custo para tomar conta daquela pessoa. Mas, nesse caso aí, uma coisa diferenciada, 40% eu não tinha visto falar ainda, mas o senhor procura, porque pode ser alguma regra referente à época que o senhor trabalhava. Que o senhor de 83, você falou de 83, né? Já foi. Já foi. Bom, são 13h42. Tem mais um ouvinte. O pessoal faz a pergunta rapidinho, porque tem muita gente para fazer. É no Zap? Então vamos lá. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, ouvinte da jornal. Boa tarde, a doutora Agner. Doutora, eu gostaria de saber o seguinte: minha esposa, ela tem 3 anos que está encostada no INSS, certo? Tem problema no braço, na coluna. E aí, fui agora para o médico essa semana e aí eles reprovaram.
3 anos que ela vem recebendo o benefício e agora, com o laudo médico, tudo na mão, o médico reprovou ela. Nesse caso aí, o que é que a gente faz? E Paulo Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Desde quando esse secretário, Nelson Felipe, assumiu Aracaju, o trânsito, virou uma bagunça, na minha opinião, certo? Porque eu ontem, para entrar no bugio ontem, eu passei quase de 1 hora no bugio. Quem não conhece, se perde. Tá uma parafernália o trânsito em Aracaju. Agora, eu quero fazer uma pergunta ao senhor, Paulo Roberto. O que foi que mudou o trânsito de Aracaju? Com esse secretário que não escuta ninguém, ele, Paulo. Ele é o rei. Está parecendo o Alexandre Moraes. Entendeu? Só ele que manda. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Isso foi um desabafo. Tranquilo. Mas o trânsito de Aracaju está horrível. Tá, concordo contigo. Paulo, respondendo a pergunta dele em relação à esposa, o que aconteceu? Ela passou, pelo que ele me falou, deve ter passado na perícia médica do INSS e ela foi reprovada, que a gente fala, né? Não foi concedido o benefício, a extensão do benefício. Como ela já tem esses 3 anos de encostada, né? Pelo INSS, o correto nessa situação, caso não tenha nenhum tipo de recurso administrativo, é entrar com pedido judicial. Tem que judicializar nesse sentido. Aí o senhor procura um advogado que ele vai verificar. Existe um prazo, são 30 dias para poder entrar com recurso. Caso já tenha estourado esses 30 dias, judicializar. Porque aí ela vai corroborar com mais laudos e demonstrar no judicial que ela realmente não tem condições de voltar a laborar. Porque acontece muitas vezes de ser reprovado e querer que a empresa realoque a pessoa em uma outra atividade que ela consiga realizar a atividade, Paulo. Vamos supor, uma pessoa que é motorista de ônibus, ele não consegue mais dirigir o ônibus, mas ele coloca ali para um administrativo, entendeu? É mais ou menos isso que o INSS força a empresa a fazer, né? Vamos dizer assim, porque para realocar ele de volta ao trabalho. Mas, às vezes, tem situações que a pessoa não consegue encaixar aquela pessoa em outra atividade. Então, nesse sentido, se caso não tenha realmente jeito via administrativamente, procure um advogado para judicializar, tá bom? Bom, são 13 horas e 44 minutos. Eu vou colocar aqui já a entrevista com o Elber Batalha para responder o cidadão que está falando do trânsito em Aracaju. E, em particular, um representante da Associação de Moradores do Povo lá do Bugio foi até a Câmara de Vereadores hoje para falar da situação e o comércio está quebrando. Porque quando você sai do Bugio, para retornar tem que voltar para Aracaju. É um trânsito horrível e, quando o povo fala, alguém tem que ouvir o povo. Não? Então, alguns vereadores estão pedindo que a prefeita Emília Correia comece a ouvir o povo do Bugio sobre o trânsito. Porque não vamos entender assim. O cara é diretor de trânsito. É quem manda aqui, pronto. Não, não é assim. Porque quando chega a eleição, e aí isso é para todo mundo diz assim, nós vamos ouvir o povo, o que é bom para o povo a gente vai fazer. Quando se elege, bota alguém, durão, não ouve ninguém, é o que estão dizendo, que ninguém consegue ouvir esse rapaz aí, o superintendente da SMTT, que eu nem conheço, não estou falando mal dele, eu estou dizendo que ele não atende, o que ele faz tem que ser feito. Não, tem que ouvir a comunidade. E o vereador Elber Batalha fala sobre o assunto. Por favor, Elber, boa tarde. Na verdade, o trânsito do Bugio se tornou caótico com as mudanças translocadas da SMTT de Aracaju. Se gerou um verdadeiro caos, porque se desconsidera a necessidade dos moradores do bairro circularem dentro do próprio bairro. O Bugio é um bairro gigantesco, um bairro que tem uma economia ativa e pujante. Várias pessoas moram e têm seus comércios, seus negócios, trabalham no próprio bairro. E da forma com que essa mudança no trânsito organizou a circulação dos veículos, você não consegue, por exemplo, sair do Bugio 3 e ir para a etapa 1. Você obrigatoriamente tem que sair do bairro, porque todas as ruas, todas as artérias levam você para fora do Bugio. Tornaram-se quase todas elas de mão única. Ou seja, para que você saia do Bugio 3 para ir para uma primeira etapa do conjunto, você tem que circular o bairro inteiro. Você tem que atravessar todo o bairro. Então, nesse sentido, nós fizemos uma reclamação junto à prefeitura, nós fizemos um vídeo nas nossas redes sociais demonstrando o absurdo que é esse redimensionamento do trânsito do Bugio, e vários moradores estão insuportavelmente incomodados com isso. E queremos agora levar uma audiência pública para o bairro
para que a população possa se manifestar claramente, para que todos os vereadores se mobilizem para cobrar da SMTT que retorne o trânsito do bugio como era antes. Pode-se fazer uma ou outra mudança, mas não alternar, tornar todas aquelas vias de mão única, gerando caos na vida dos moradores. Os moradores estão reclamando que a economia está sofrendo com esse trânsito, com a mudança no trânsito. Sim, vários depósitos de bebidas, vários armazéns que tinham um fluxo de ida e volta, agora depende somente de quem tem um sentido da rua. Muitas pessoas deixam de ir para um estabelecimento porque tem que dar a volta inteira no bairro para chegar até ele. Então, é ruim para o comércio, é ruim para o conforto das pessoas. Isso tira a tranquilidade e a dinâmica normal da vida dos moradores do Bugio. É isso que a gente quer deixar claro. Está difícil a comunicação com a SMTT? A SMTT dá desculpas, cria subterfúgios e não resolve, como sempre. É necessário que a prefeita intervenha. Ela é que é a prefeita. O vice-líder me disse aqui que já levou essa questão para ela, mas até agora, passado mais de mês, nada foi solucionado e quem continua sofrendo são os moradores do Bugio. A audiência pública acontece quando, vereador Nego Batalha? Nós fizemos a solicitação agora, o vice-presidente Pastor Diego vai encaminhar ao presidente Ricardo Vasconcelos para que seja agendada a data com os moradores. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, meu querido Paulo. Bom, 1h Luciano, você é uma onda. 1h48 aqui no Audiência Popular. Olha, a SMTT já esteve aqui com o diretor engenheiro de trânsito, de tráfego, o Vitor Meirelles. Ouvimos agora o vereador porque o assunto já chegou na Câmara de Vereadores. O que vai acontecer, vai ter uma audiência pública aí, vai ter uma manifestação, e eu acho que a prefeita Emília Corrêa deveria ouvir o povo lá, porque é o povo que sabe por onde está indo e por onde está voltando. A situação ficou muito difícil. Bom para uns, mas para a maioria não ficou bacana. E é nada demais o cara dizer assim, olha, eu sou um engenheiro, eu conheço de trânsito, mas o povo aqui não está gostando disso e tal. Porque, não fingir nos ovos, quem paga os impostos é o povo e quem vai para a urna é o povo. Então tem que ouvir o povo. Cuidado, não machuca o povo. 1h50, quem fala comigo, Wilson Tavares? Boa tarde. Aqui no Audiência Popular. Boa tarde, Paulo Roberto. Ouvintes, irmão Luciano. Boa tarde, doutora Regiane Agnes. A todos. José Lima Paris Faróis. Rapidinho aqui, Paulo Roberto, sobre o Bugio. Eu passo 3 vezes aí no Bugio na semana. E sair pelo Bugio para lá o aeroporto, ok. Agora entrar ficou complicado. Tem que entrar, pegar a pista nova, né? Que sai lá no Lamarão. Quando chega na Santa, pegar para o final de linha, pegar a direita que não vai direto, para pegar a pista nova. É muito complicado entrar. Sair é fácil, entrar é difícil. Tem que ver e sair, boa tarde. Eu passo 3 vezes no Bugio, Lima Parque dos Faróis. Anote aí, é o povo que mora no Bugio que está falando. Cuidado com a palavra maioria. Maioria não está gostando. É, mas passa por lá, não é só quem está lá no Bugio, é quem utiliza o Bugio. 1h51, continua o povo sendo ouvido aqui no Audiência Popular. Paulo Roberto de Almeida, boa tarde. Falando em trânsito aí, você citou aí a situação de trânsito ruim. Então, a Avenida Coelho Campos, todos os dias tem um congestionamento total pelas vans que vêm do interior. Então, se vai mudar o curso da Avenida 7 de Setembro, sabe? Que vai entrando ali no bar do Silvio, no restaurante do Silvio, vai sair no fundo da rodoviária velha. E eles retornam pela a rua de Divina Pastora. Quando chegar no Ceasa, entram à esquerda e pegam a rua de São Cristóvão, vai embora. É só isso. Ele completou já? Ô Wilson, o nosso
Já estava esperando. Para a gente saber como é que foi, o que ficou definido ontem numa reunião, Prefeitura de Aracaju e Sindicato dos Professores, há uma grande expectativa, né? E a gente quer saber daqui a pouquinho. O Luciano Lima Tavares, você tem a comercial aí? Então deixa eu dar mais um informe aqui. Ó, o CEPUMA está conclamando aos seus associados que começa hoje, vai até terça-feira, atenção, começa hoje, vai até terça-feira, cadastramento do pessoal que vai participar dia 13 da festa, de 0 a 15 anos, exatamente, todo mundo, de 0 a 15 anos, dia 2, de hoje até dia 2, você leva a certidão de nascimento, de 0 a 15 anos, porque você não leva, a sua criança vai para a festa e não recebe o presente, aí fica um negócio chato para a criança, né? Todo ano isso acontece, você vai lá direitinho no CEPUMA, então começa hoje o cadastramento e vai até dia 2, terça-feira. Bom, está comigo o presidente do Sindicato dos Professores do município de Aracaju. Ontem aconteceu uma reunião com a cúpula da prefeitura e a gente quer saber do professor Albanissé, presidente da categoria, como foi a reunião de ontem. Professor, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Wilson, demais pessoas que estão no programa. Estou finalizando aqui um almoço e correndo para a Secretaria da Educação. Nós vamos ter uma reunião para poder finalizar, vamos dizer assim, uma tabela salarial para que a gente possa apresentar para a categoria. Antes disso, ontem na reunião, foi uma reunião bem específica para a gente discutir os pontos, que nós tínhamos acordado, que nós tínhamos consensuado na reunião com a prefeita, reunião que foi dia 18, E agora nós estamos muito perto de ter algo palpável para apresentar para a categoria, Que a gente, até o momento, ficava falando em percentual, em valores, em letras, e espero agora, não vou conseguir chegar às 2 horas, porque estou finalizando aqui o almoço, e já está muito perto das 14 horas, mas a gente espera que hoje a gente possa ter um material para conversar com os secretários, Secretários que estavam reunidos agora pela manhã com o Conivaldo. Acabei participando, mesmo que por telefone, da reunião também. Tivemos uma breve discussão lá, debatendo um ponto específico, para poder viabilizar esse reajuste, que é bom que a população saiba, essa atualização salarial, essa recomposição, ela contemplará todas as categorias praticamente, certo? Todas as categorias que tiveram perda, todas as categorias que estão com salário defasado, elas serão contempladas, Por óbvio, todas as categorias têm suas representações e farão, e já fizeram e farão, cada um ao seu tempo, as suas reivindicações, mas isso é importante, até porque nas últimas reuniões já suscitaram aí que o magistério está atrasando um pouco, porque é uma discussão mais complexa, A gente nós estamos sem piso desde 2015, A última vez cumpri o piso na carreira, 2015, aí Edivaldo volta, a gente vem sem piso, aí tinha uma gratificação, então é uma situação complexa, Uma situação complexa, mas já estivemos com mais dificuldades, a gente conseguiu falar a mesma língua, vamos dizer assim, e encontrar uma proposta para que a gente possa levar para a categoria. Por óbvio que ainda existem discrepâncias, Nós mantemos a nossa posição de colocar o piso na carreira, enfim, respeitar a lei do piso. O secretário de Finanças fala que vai estourar o orçamento, então a gente vai fazendo aí as devidas discussões e avançamos bastante na última reunião com a prefeita, foi bastante interessante. O que a gente está sentindo que aí a mesa de negociações é uma verdadeira mesa mesmo, ninguém está sentado na mesa, está sentado à mesa discutindo com seriedade, categoria
e administração, né, professor? Estamos conseguindo avançar, né? Porque também temos bastante acúmulo, né? Muita fundamentação. Então a gente colocou. Eu lembro que nas primeiras reuniões o secretário da Fazenda, né? Ele fez o desafio. Prove que cabe no orçamento que a gente paga, né? E na última reunião eu fiz uma apresentação nesse sentido, provando que cabia no orçamento, né? Ou prove que a gente entende que é um esforço grande, apesar, porque se trata de aproximadamente 5 mil servidores, né? Nós temos aproximadamente 1.400 efetivos, que são ativos, né? 800 contratados e mais de 2.400 aposentados. Então, é um número grande. Então, sendo um quantitativo grande, o impacto financeiro, por óbvio, ele é grande, isso a gente entende. Mas cabe perfeitamente no orçamento do município e nós estamos conversando bem na mesa de negociação, né? Cada um, por óbvio, defendendo o seu lado, e a gente vai conseguir avançar e muito em breve estaremos conversando com a categoria. Acreditamos que na próxima semana nós estaremos realizando a assembleia. Eu falo nós estaremos, porque aí eu falo principalmente, né, os agentes comunitários de saúde, os professores e a administração geral. Muito possivelmente na próxima semana estaremos realizando as assembleias para apresentar para a categoria, que pese que os agentes já aprovaram a proposta, né, por unanimidade. Então, até a primeira quinzena de dezembro, esses projetos de lei chegarão na Câmara de Vereadores, né? Por óbvio, a gente precisa também participar da escrita, da construção, da confecção desse projeto de lei, para que tudo que a gente tenha conversado na mesa, tudo que a gente tenha conversado com a categoria, esteja refletido aí nesse projeto de lei, para que não tenha nenhuma pegadinha e tudo dê certo. Ok. Obrigado, né, professor? Nós que agradecemos, sempre importante estar comunicando, a categoria bastante ansiosa, muitas questões, mas estaremos em breve realizando a nossa assembleia e voltaremos a conversar. Okay. Forte abraço e até a próxima oportunidade. 2h em ponto aqui no Audiência Popular. Audiência Popular, volta já. Narciso Enxovais informa a hora certa. 2h30. Ultimate Black, na Narciso Enxovais. Nós vamos para o intervalo.